Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, tá? Demorou, tá? Isso a gente tem que pontuar aí, demorou para chegar essa sexta-feira, mas finalmente ela está aí pra gente já aproveitar, já dar o início aí no nosso final de semana. Corinthians entra em campo domingo contra a equipe do Fortaleza às 4 horas da tarde lá na Neoquímica Arena. E antes, tá? Já peço que sigam o John no Instagram, no TikTok e lá no Quai, @John do Timão. Só pesquisar que eu tô sempre postando conteúdos lá pra vocês. Fechou, família? Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade aí foi sobre a retomada dos treinamentos, né, na tarde de ontem, como eu passei pra vocês. Corinthians vai treinou, né, na verdade, ontem à tarde, treina hoje à tarde, amanhã à tarde, para enfrentar aí o Fortaleza no domingo. A gente teve a folga aí na quarta-feira para os atletas, jogou na terça-noite, quarta uma folga, treina quinta, sexta e sábado para jogar no domingo. Novidade positiva aqui, o Gil, tá? Que ficou fora aí do jogo contra o Boca Juniors por conta de uma gripe, foi liberado. Tá? Foi liberado aí pelo departamento médico, treinou normalmente aí com os demais atletas. Já o Vitor Pereira segue afastado por conta da Covid, tá? Ele segue aí afastado, fazendo aí os testes todos os dias. E aí, assim que a gente tiver aí uma novidade sobre o quadro clínico do Vitor Pereira, ele já deve retomar aí os trabalhos à frente da equipe do Corinthians. No treinamento de ontem, quem jogou aí mais de 45 minutos contra o Boca Juniors fez um trabalho regenerativo, tá? Na parte interna aí do nosso CT. Os demais atletas foram a campo, tá? Foram a campo aí fazer um trabalho em campo reduzido e depois um trabalho de enfrentamento, tá? Posse de bola e enfrentamento no campo reduzido. Quem comandou aí o treinamento foi o Felipe Almeida, tá? O mesmo auxiliar que comandou a equipe contra o Boca Juniors. Tivemos a presença também de 4 jovens da base, os zagueiros Alemão, Murilo e Robert Renan, e o atacante Giovani. O Robert Renan e o Giovani estão sempre aí aparecendo. O Alemão e o Murilo foram escolhidos aí dessa vez para comporem aí o treinamento do Corinthians. E é isso, rapaziada. Como eu já falei, jogo domingo contra o Fortaleza. E aí a tendência é que a gente vá com uma equipe alternativa, tá? Que a gente não entre com a dupla de zaga titular, que a gente faça esse rodízio entre o Piton, entre o Rafael Ramos. No meio-campo também a gente deve ter a entrada do Paulinho, do Juliano. No ataque, o Roger deve jogar, Júnior Moraes, tá? Então a gente deve ter aí esse rodízio na equipe do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando que a gente vai se atualizando, tem o vídeo de amanhã e de domingo também, família. Bom, agora falando sobre um jogador da base do Corinthians, né, o Juan Oliveira. Ele surgiu na nossa equipe em 2020, certo? Veio da base e tudo mais, na época ainda do Thiago Nunes. E aí ele sofreu uma lesão seríssima no joelho. Seríssima. Tanto que, de lá pra cá, nunca mais entrou em campo, certo? Nunca mais entrou em campo. Já batemos aí 2 anos e pouco, e ele não entrou em campo, tá? Ele tá na reta final do tratamento dele na lesão, né, do joelho, que foi o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo dele. E aí temos um problema, que o contrato dele com o Corinthians vai até o dia 30 de junho. Então a gente vai entrar em maio agora, essa semana. Fechou maio, tem mais um mês de junho. Então mais 2 meses de contrato aí pro Juan Oliveira. O Corinthians, tá? O Corinthians tem contrato com ele até o dia 30 de junho e é um contrato por empréstimo, tá? É um contrato por empréstimo. Ele chegou ao Corinthians em 2019 para ser o camisa 10 da nossa base. O Corinthians, na época, já comprou 10% dos direitos do Juan Oliveira. E aí a tendência era, acabando esse contrato de empréstimo agora no mês de 2022, o Corinthians efetuaria a compra em definitivo do Juan Oliveira. Só que, como tivemos essa lesão, interrompendo aí a trajetória dele, o Corinthians já foi, ligou para o Metropolitano, ligou para os empresários, né, do Juan Oliveira e falou, ó, o Corinthians não vai comprar o Juan Oliveira.
não vamos dar sequência para ele, tá? E aí, os próprios representantes dele já estão no mercado aí, falaram que já receberam a procura de alguns clubes na janela do meio do ano, então provavelmente o Juan Oliveira já deve fechar com alguma outra equipe. Infelizmente, né, por conta de uma lesão e tudo mais, e aí o Corinthians, até por medo de algum agravamento dessa lesão, não deve utilizar o Juan Oliveira nesses 2 meses. Porque o cara tá voltando de uma lesão, o Corinthians coloca ele machuca novamente, o Corinthians tem que ficar com ele até ele se curar dessa lesão, tá? Aí o clube tem que dar todo o respaldo, mantém um contrato, tá? Estende o contrato e tudo mais. Então assim, o Corinthians, para não correr esse risco, já foi de antemão, avisou os representantes, avisou o atleta, ó, a gente não vai te utilizar, no meio do ano a gente não vai fazer a compra. Já podem buscar outro clube, tá? Então aí até uma certa forma de transparência do Corinthians nessa negociação e um respaldo aí pro clube, né? E aí, como eu já falei, infelizmente, né, um jogador que surgiu em 2020 aí, que a gente criou uma expectativa muito boa, ele entrou em 2 ou 3 partidas, se eu não me engano, teve um desempenho bom até, para um jogador que estava começando, já fica aquela expectativa, e aí vem essa lesão, a recuperação demorou, e aí estamos nessa situação. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, outra atualização importante dessa vez aí sobre o Fagner, tá? A punição dele sobre a expulsão na última rodada do Brasileirão do ano passado foi mantida, tá? Suspensão de 2 jogos, ele já cumpriu contra o Botafogo e depois contra o Avaí, certo? Cumpriu aí a suspensão, tranquilo. O STJD foi, julgou de novo ele, falou, ó, 2 partidas tá ok, já cumpriu, tá liberado, tá? Tá liberado. O próprio Fagner também ainda não fez a estreia dele no Brasileirão, porque cumpriu 2 jogos de suspensão, o 3º jogo foi contra o Palmeiras, ele foi poupado, certo? Foi poupado. E aí agora tem esse jogo contra o Fortaleza que provavelmente o Fagner não deve jogar também. Deve ficar ali no banco, já visando o confronto da Libertadores contra o Deportivo Cali, certo? Então o Fagner estará liberado para jogar, mas provavelmente não deve atuar no jogo de domingo contra a equipe do Fortaleza. Um ponto importante que eu vi aí essa semana, que o Fagner chegou ao número de 4 assistências no ano de 2022. É o líder do Corinthians junto com o Giuliano, tá? Os 2 jogadores que mais deram assistências nessa temporada, Giuliano e Fagner. Aí eu peço que vocês chutem quantas assistências o Fagner deu no ano passado. 3. Ele agora em 4 meses já passou essa marca do ano todo dele do ano passado. Mas tinha gente que não, o Silvinho sabe o que tá fazendo, é especialista na linha de 4 defensores, o lateral primeiro tem que marcar. Alguém tá vendo o Fagner deixar de marcar para atacar? Eu não tô vendo, tá? Então assim, parabéns ao Fagner, vem fazendo uma temporada muito boa, jogou muito aí contra o Boca Juniors e a gente não espera nada menos do que isso. E aí só para completar sobre esse julgamento aí do Corinthians, a nossa equipe foi multada em R$2.000 pelo uso de sinalizadores na arquibancada do Alfredo Jaconi, tá? Mais uma vez, na última rodada do Brasileirão do ano passado. Fechou, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre Libertadores, tá? O grupo do Corinthians aí teve o fim da 3ª rodada ontem, com um jogo aí entre o Always Red e o Deportivo Cali, lá na Bolívia, tá? Lá na altitude o jogo. E o Always Red abriu 2-0, tá? Em cima do Deportivo Cali. Abriu 2-0, parecia que ia encaminhar uma vitória tranquila, mas não. O time colombiano foi atrás, tá? Foi atrás, fez um gol de pênalti com o Velasco e depois, no finalzinho, tá? Já nos acréscimos, empatou com o Burdiço. Então, já até postei lá no Instagram para vocês, o Corinthians é o líder do grupo com 6 pontos, Deportivo Cali e Always Red com 4 pontos e o Boca com 3, tá? Então, de certa forma, foi uma boa rodada pro Corinthians, pensando que a gente ainda enfrenta o Always Red em casa. Já pensando numa vitória, a gente iria a 9 pontos, e aí dependeria de um empate com o Boca ou o Deportivo Cali para classificar. Obviamente, a gente quer a vitória nos 3 próximos confrontos, mas a gente sabe da dificuldade, sabe como é jogar fora de casa, e o principal, não tem VAR. Não tem VAR, tá? Então, para você chegar numa Bombonera,
o Boca precisando classificar, e o juiz começar a inverter falta, amarelar o time do Corinthians, é 1-2, tá? Então o Corinthians tem que fazer a lição de casa, vencer o Always Red e aí pontuar contra o Boca ou contra o Deportivo Cali fora de casa. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre a situação do Corinthians no Grupo E da Libertadores. Bom, e aí falando ainda sobre o caso de racismo que aconteceu na Neoquímica Arena na terça-feira, tá? Um dos torcedores do Corinthians, o senhor Felipe Nascimento, que foi testemunha do caso, tá? Ele deu uma entrevista aí pro GE ontem, tá? Falando sobre a situação, o que aconteceu. E ele relatou o seguinte, rapaziada. Que ele chegou no DOP, tá? Que é o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, para ser uma das testemunhas do caso. E ele falou, ó, eu cheguei lá, o cara só não foi liberado porque o consulado da Argentina não tinha o dinheiro na hora. Aí eles tiveram que sair para fazer um saque e aí pagaram o resto. Porque senão o cara ia chegar para testemunhar e o argentino já está liberado. Liberado! Tá? O consulado da Argentina chegou e pagou os 3 mil reais, que era a fiança dele. Aí quando eu falo que é uma situação estrutural, tem gente que discorda, que não sei o que e tal. Pô, a testemunha tinha acabado de chegar, o cara já estava liberado. E aí outro ponto importantíssimo, o Felipe reclamou do suporte que não existiu da parte do Corinthians, tá? Ele falou, ó, tinha um advogado lá do Corinthians, ele pegou meu nome e tal, mas hora nenhuma ele veio conversar comigo, perguntar o que aconteceu, se estava precisando de alguma coisa e tal. Pô, John, mas o que o clube pode fazer pelo cara? Pode perguntar, irmão, você veio aqui pra delegacia como? Você precisa de uma água, tá precisando de alguma coisa? Só perguntar, tá? Só perguntar. Ele falou, pô, a polícia me tratou muito bem. Perguntou se eu queria água, uma cadeira, foi conversando pra entender. O advogado do Corinthians nem olhou pro cara, nem olhou pra testemunha, que tava ao lado do clube. Então é isso que eu falo. Falta esse alinhamento pra diretoria bater no peito e falar, ai, somos o time do povo. Falta muito, cara. Muito. O Corinthians da porta pra fora, eu vi esses dias aí esse comentário. Corinthians da porta pra fora é gigante, enorme. Da porta pra dentro, cara, lá dentro do Parque São Jorge, onde está a diretoria, meu Deus, é de um amadorismo, de uma falta de sensibilidade, de uma falta de conhecimento do clube inenarrável, tá? Difícil. E aí, tá? E aí, pra completar, já encerraram esse caso aí do argentino, pagou a fiança, foi embora, acabou, ficou por isso, tá? Ficou por isso. O torcedor do Corinthians nem aí. O argentino voltou pra casa dele, o consulado pagou. E aí eu quero trazer aqui mais uma reclamação, igual eu fiz no vídeo de ontem, tá? Uma atualização. No jogo do Fortaleza, teve caso de racismo da torcida do River contra a torcida do Fortaleza. No jogo do Corinthians, aconteceu a mesma coisa, tá? Pela torcida do Boca. No jogo do Palmeiras, a mesma coisa pela torcida do Emelec. No jogo do Bragantino, a mesma coisa pela torcida do Estudiantes. Ontem, no jogo do Flamengo, a mesma coisa pela torcida da Universidade Católica. 5 casos isolados, tá? Que é o que eles dizem. Ah, mas é um caso isolado. Ah, mas é um caso isolado. Até quando? Até quando? Pô, na mesma semana, cara. 3 dias, né? Não é nem uma semana, 3 dias. A rodada começou na terça-feira. Chegou na quinta, a gente já tinha o 5º caso de racismo contra clubes brasileiros. Contra torcedores brasileiros. Quando que a Conmebol vai tomar atitude? Nunca! Sabe por quê? Porque os clubes brasileiros não abrem a boca. Nunca. Enquanto não tiver uma pressão, não vai mudar nada. Nada. Mais uma vez eu falo, não adianta chegar aqui, Corinthians fazer uma campanha para nossa torcida. Não adianta o Flamengo chegar e fazer uma campanha de conscientização para a torcida do Flamengo. Não adianta o Palmeiras fazer uma campanha com marketing, com tudo, ação na rede social para a torcida do Palmeiras. Não adianta. Corinthians ir lá, montar uma hashtag para nossa torcida. Não adianta, a nossa torcida é consciente.
tá? Na medida do possível, colocando no básico. Tem que ir na Conmebol e existir uma punição para os outros clubes. Não adianta, a campanha não tem que ser pra gente. É isso que o pessoal não entende, tá? É isso que eles não entendem, cara. É isso, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Mais uma vez, é um assunto, cara, que é difícil, viu? É difícil porque a gente não vê mudanças, tá? Essa é a grande verdade. Bom, rapaziada, agora eu quero trazer aqui um trecho de uma entrevista do Maicon, tá? Ele tava comentando aí sobre o derby contra o Palmeiras ainda do final de semana passado. Pra quem não viu, tá? Teve um lance, uma bola que o Rafael Veiga dominou na lateral. Ele vai dar um chute no vácuo e toca a bola. O Maicon já vem dar uma chegada nele. Nem tão forte assim, tá? Só chegou, o Rafael Veiga já caiu, o Maicon toma um amarelo, e aí os dois batem boca ali na hora e tal, beleza. O Maicon depois veio dar entrevista falando o seguinte: a questão com o Veiga, vou até usar esse espaço para explicar, porque eu não faltei com respeito com ele, nem pedi nada demais. Só falei que eu já venci ele, e às vezes um jogador mais jovem vê um jogador com a importância que ele tem hoje para o Palmeiras fazendo isso, e vai começar a fazer uma graça desnecessária a mais. E aí os torcedores do Palmeiras caíram matando, que não aguenta gracinha e tal, que tem que saber jogar. Eu sou a favor. Sou a favor. Sabe por quê? Porque quando eu vejo um jogador dominando e dando uma carretilha em cima do outro, o juiz vem dar um cartão amarelo, pra mim é um absurdo, cara. Eu já vi isso acontecer com o Neymar, já vi isso acontecer com outros jogadores. O cara domina, vai pra cima e dá um drible, o juiz vem dar amarelo. Tá? O juiz vem dar amarelo. Pra mim, o marcador vai tomar bola. Se ele vai tomar bola, mérito dele. Se o cara deu drible, mérito do jogador. Tá? Agora, outro ponto importante que a torcida do Palmeiras tem que lembrar, porque eles têm memória curta. Esse negócio de chute no vácuo começou com o Valdívia. Num jogo, eu nem lembro se o Palmeiras venceu o Corinthians ou não, muito antigo, acho que foi em cima do Amaral. Um chute do vácuo aí do Valdívia em cima do jogador do Corinthians, muito antigo, tá? Assim que o Valdívia chegou no Palmeiras, 2008 mais ou menos. Chute no vácuo, não lembro se o Palmeiras ganhou, se perdeu, se empatou, beleza. Aí já pegou a fama, ele começou a fazer em outros jogos. Foi fazer contra o Corinthians em 2010 ou 2011, num jogo do Paulistão. Lá no Pacaembu foi dar o chute no vácuo, o que aconteceu? Estiramento na posterior do Valdívia, saiu do jogo. Foi dar o chute no vácuo, se machucou. O Corinthians classificou em cima do Palmeiras nesse jogo, tá? Camisa 10 do Palmeiras saiu porque foi fazer uma graça, se machucou. O Corinthians eliminou o Palmeiras no fim do ano, tá? Aí acho que já em 2011, né, que a gente ganhou o Brasileiro. Última rodada, Corinthians e Palmeiras lá no Pacaembu. Jorge Henrique dominando a linha de fundo, dá o chute no vácuo. Aí, meu Deus do céu. Aí os jogadores do Palmeiras vieram pra cima, é aquele tumulto, tá? Thiago Heleno deu um soco pelas costas do Leandro Castan, certo? Na covardia. O Valdívia tinha dado um chute no vácuo num jogo de pontos corridos. Depois veio para um mata-mata de Paulista, deu chute no vácuo, se machucou e saiu. O Corinthians classificou. Numa final de Brasileirão, tá? A última rodada, né? Valeu o título pro Corinthians. O Corinthians deu chute no vácuo. Aí, não pode, não sei o quê. Agora vem o Rafael Veiga, numa terceira rodada de Brasileirão, dá o chute no vácuo. Então, assim, aconteceu dos dois lados. Quando o Maicon foi falar, é um problema, não sabe, não aguentam a graça. Quando for o Jorge Henrique, não, tem que bater mesmo. Tem que ver qual que é o argumento, rapaziada. Eu, mais uma vez, vou falar minha opinião. O cara toca a bola, se ele quer dar um drible, se ele não quer, é problema dele. Problema dele. O erro foi do time que tomou o gol. O erro é do time que tá perdendo, na minha opinião, tá? Mas respeito as demais opiniões e quero saber a de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, essa semana aí saiu uma entrevista do Roberto de Andrade, falando da época aí que ele era presidente do Corinthians. E o Corinthians estava observando o Vinícius Júnior, tá? Que na época já era da base aí do Flamengo, em meados aí de 2015, mais ou menos. Antes mesmo dele virar essa estrela do Flamengo, ainda na base, né? Ele tava aí na época com 14 anos e tudo mais. E o Roberto de Andrade falou que o Corinthians já observava ele, só que o Corinthians não chegou nem a abrir uma conversa, porque não tinha chance do Vinícius Júnior sair do Flamengo, tá?
O próprio diretor da base lá do Flamengo na época falou, ó, sem condições, a gente já sabia da qualidade do Vinícius, já via que ele se destacava, não tinha por que a gente negociar o Vinícius com o Corinthians, tá? Então existiu essa sondagem do Corinthians, viu meio que a situação do jogador, só que, pô, já estava com contrato, já estava encaminhado no Flamengo, o pessoal já sabia que ele era um jogador acima da média, então o Flamengo não iria negociar o Vinícius Júnior com o Corinthians, mas existiu esse interesse da nossa equipe. E aí um fato que eu queria contar, só que não tem nada a ver com isso, é que eu já assisti o Vinícius Júnior jogar, né, no estádio, já fui num jogo aí do Vinícius, na época da Copinha 2017. Tá, o Vinícius estava jogando a Copinha pela equipe do Flamengo, o Corinthians foi campeão dessa Copinha. No mata-mata, o Corinthians estava mandando os jogos aqui na Arena Barueri, que é perto da minha casa, tá? Então a gente eliminou o Internacional, eu fui assistir esse jogo, e aí pegamos o Flamengo. Na época a gente já sabia do Vinícius Júnior, que era um dos destaques, né, do Flamengo na competição. O Corinthians eliminou. O Flamengo, não lembro quanto foi o jogo agora, tá? Não vou lembrar, não sei se foi 2-0. Vinícius Júnior deu um trabalho pro lateral do Corinthians, tá? Deu um trabalho. Os destaques aí da nossa equipe eram o Pedrinho, o centroavante Carlinhos e o atacante Marquinhos, tá? Que recentemente aí jogou pela nossa equipe, jogou pelo Sport também, foi muito criticado, mas em 2017 ele foi bem na Copinha. E foi isso, rapaziada. Informação aleatória, mas se vocês verem, Corinthians vai trazer o Vinícius Júnior, não tem nem condições, né? O cara é titular do Real Madrid. O Corinthians ia trazer o Vinícius Júnior? Pô, existiu o interesse, mas nem teve conversa, negociação assim a fundo, nada. Fechou, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!